Amém, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para adorá-lo, para bendizê-lo, para nos entregarmos aos seus pés. Reconhecendo a tua grandeza, a tua graça, a tua majestade, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, declare isso a Ele. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, então me renderei, totalmente a Ti, então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a Ti. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, e nos entregamos a Ti. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, aonde você está, Tua presença é real. A presença dEle é real em tua casa, meu irmão. Aqui nesse lugar, se junte a Ele. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, levante suas mãos aonde você está. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a Ti, então adorarei, então adorarei.
a ti. Junto com os querubins cantamos, Santo, Santo és. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os serafins cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Junto com os querubins, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, junto com os serafins cantamos, Santo é o Senhor. 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 Aleluia. Aleluia. Nosso espírito canta aleluia a ti, Jesus. E nossa alma rendida aos teus pés nesse momento, Senhor. Desejando a ti, desejando a ti. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia.
Levante suas mãos no seu lugar. Aonde você está nesse momento, contemple ele. O Espírito de entrega. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Cante isso aí. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Fortaleza, Tu és o meu refúgio, Tu és minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, Santo, Santo, Santo. Fortaleza, Santo, 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 Tu és o meu refúgio, Santo, 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 Tu és minha fortaleza. Oh, só Ele que pode sim dar o seu colo e nos consolar. Só Ele pode sim trazer paz em nossos corações. Só Ele pode dizer que somos totalmente amados por Ele. Somos totalmente aceitos por Ele. Somos sim justificados pelo sangue. Tu és grande, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso refrigério. Tu és, Senhor, torre forte, Tu és, maravilhoso.
abençoado por Ele nessa noite, ou nesse momento que você está ouvindo isso. Receba o consolo do alto, receba do próprio Consolador. Aleluia.
Brilho
Graça e paz, queridos. Saudades de vocês. Estamos chegando aos dias que iremos nos encontrar, amém? Pessoalmente, estaremos aqui. Nós estamos trabalhando para isso, né? Logo, logo isso vai acontecer, amém? 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 Amém. Logo, logo estaremos aqui juntos, né? Celebrando ao Senhor, alguns juntos, outros em casa, né? Mas estaremos aqui dando início a esse processo, né? Eu queria te convidar nessa noite a você... Eu queria te convidar... Tá só, Robertinho? Eu queria te convidar, né, nessa noite para você orar comigo, amém? Nós já fomos ministrados, né? Através da adoração, através do louvor. O Senhor já ministrou os nossos corações. Nós vamos orar um pouco, amém? Pedir mesmo ao Senhor que esteja abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que Ele tem para nos falar, amém? Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Colocamos, Senhor, os nossos ouvidos, colocamos os nossos corações diante de Ti, Pai. Ministra sobre as nossas vidas. Ministra, Senhor, aquilo que Tu quer ministrar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo a Tua palavra, entendendo essa mensagem, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, que traz, Senhor, o entendimento de toda a verdade sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia. Amém, queridos? Nós estamos vivendo diante de um tempo, diante de alguns conflitos, né? O mundo está vivendo diante desse tempo, desse conflito, né? Medos, incerteza, dúvidas, aflições, né? Então, assim, o mundo ele está diante de um cenário um pouco perturbador, né? Diante de um cenário onde muitas vezes nós somos tomados por notícias, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, poxa, quando eu acho que a gente pode começar a relaxar, aí eu ouço falar de alguém próximo que está ruim, né? Então, esse tem sido realmente o cenário, né? Esse tem sido aquilo que nós temos visto no mundo, né? E aí nós vemos uma busca de conhecimento muito grande, né? A ciência, de todos os tipos, tem buscado um conhecimento para tentar resolver, para tentar amenizar, para tentar dar um fim, né, em toda essa situação. Porque, de fato, o conhecimento ele traz isso para nós, né? O conhecimento ele traz soluções de muitas coisas. Quando nós temos o conhecimento, nós temos a solução de muitas coisas, coisas que muitas vezes era óbvia, mas pelo fato de não termos o conhecimento daquilo, muitas vezes nós sofremos. Então, quando temos o conhecimento, aí nós podemos agir de outra forma, né? Então, assim, nós temos visto essa busca desse conhecimento. Então, nós estamos diante de um desafio, né? O mundo está diante de um desafio. E eu vejo nós, como cristãos que somos, estamos diante de um desafio de ver tudo aquilo que está acontecendo lá fora, de ver tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Aquilo que está acontecendo no mundo, e nos posicionarmos diante de tudo aquilo que nós vemos, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, né? Nós temos nos tornado, muitas vezes, diante de todas as informações que temos obtido, cristãos rasos, né? Cristão sem expectativas, cristão que entra dentro dessa situação, cristão que entra dentro desse pavor, cristão que entra dentro do medo, né? Cristão que entra dentro de um desespero. Então, nós estamos vendo uma igreja,
né, nós estamos vendo um povo que está se tornando cada vez mais raso. Ou seja, cada vez mais estamos nos amoldando ao padrão que nós temos visto no mundo. Amém? Não, misericórdia, né? Misericórdia, né? Nós temos visto isso, né? Então, nessa noite, eu quero chamar um pouco a sua atenção para um assunto que muitas vezes nós ouvimos. Desde que você se converteu, com certeza você ouviu isso e talvez nós víamos de forma diferente, entendíamos de forma diferente, mas o que isso tem a ver com o que o mundo está vivendo? O que isso tem a ver com com a minha posição diante daquilo que está acontecendo, né, no mundo? Eu quero falar um pouquinho, quero chamar a sua atenção um pouquinho a respeito de uma palavra, né, que talvez seja bem comum no meio evangélico, né? Propósito. Propósito. O que é propósito? Talvez você vai dar um monte de definição o que é propósito, né? Quando nós somos criados, né, e eu quero, antes de falar isso, lembrar você que a sua origem não é aqui, amém? Que a sua origem é o céu, né? Então, quando nós somos criados no céu, o Senhor, Ele tinha um propósito para as nossas vidas. Ele teve um propósito, Ele teve um propósito para as nossas vidas, quando nós somos criados. Ele teve um propósito para as nossas vidas. Então, diante disso, muitas vezes, quando nós ouvimos essa palavra propósito, nós pensamos o seguinte: Deus tem um propósito para mim. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a minha vida é fazer parte da equipe de louvor. E aí, irmão? O propósito de Deus para a minha vida é casar. O propósito de Deus para a minha vida é isso, né? Então, vamos substituir, né, entre aspas, por plano, né? Então, o plano de Deus para a minha vida é isso. O plano de Deus para a minha vida é aquilo. Eu quero te falar que existem 2 planos de Deus para as nossas vidas. E todos os 2 planos são perfeitos. O plano de Deus para as nossas vidas, existe um plano geral. Esse plano geral, ele engloba todo mundo que se tornou filho de Deus. Todos nós que nos tornamos filhos de Deus, entramos dentro desse plano geral. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Tá, Isaías. Deixa eu ver aqui, Isaías. Calma aí, gente. A gente perde um pouco a prática. Isaías 53, 4. Vamos ler lá, Isaías 53, 4. Vou ler a partir do 1, tá bom? Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vemos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador de Deus seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada no campo ressequido. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas afastavam. Nós olhávamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo de errado em nós. Pensávamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e o esmagaram.
nossos pecados, ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Então, em outras versões, diz assim: ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. Lá no livro de Timóteo, também diz alguma coisa sobre aquilo que Deus tem, o plano de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, o que eu quero dizer? Que durante toda a Bíblia, na sua leitura, você vai ver que Deus ele te criou com um plano. Só que esse plano é um plano coletivo, por exemplo. Que todos sejam sarados. Amém? Que todos nós sejamos sarados. Que todos nós sejamos prósperos, Isso faz parte de um plano coletivo. Isso faz parte de algo que todos nós que nos tornamos filhos de Deus temos, então, direito de sermos próximos, de sermos prósperos, de sermos sarados. Lá pegar aqui em João. João 16. João 16. Vamos achar aqui. Diz assim: os discípulos clamavam finalmente. O Senhor está falando de modo direto, não figurativo. Agora sabemos que o Senhor conhece tudo. Tudo se resume na sua pessoa. Não precisa mais nos fazer essas perguntas. Estamos convencidos de que o Senhor vem de Deus. Você tem outra versão aí, Robertinho? Não, João 16. 16:30. Então, queridos, Deus sabe todas as coisas. Então, desde o começo, Ele sabia o que nós íamos precisar. Ele sabia aquilo que seria melhor para as nossas vidas, Então, esse se tornou o plano de Deus para a humanidade, Um plano perfeito, mediante aquilo que Ele sabia, que o homem necessitaria de prosperidade, o homem necessitaria de uma família, o homem necessitaria de salvação, O homem necessitaria de prosperidade. Então, esse é o plano de Deus para a humanidade. Mas eu quero te chamar a atenção para o plano de Deus para as nossas vidas, um plano individual. E aí, esse plano individual de Deus para as nossas vidas, ele faz toda a diferença diante de como nós vemos o cenário que nós estamos diante dele. Como nós reagimos diante daquilo que os nossos olhos veem, da circunstância que nós vivemos. Amém? Lá em Jeremias, Jeremias 11, 13. Se Deus tem algo, eu vou ler a partir do 11. Se Deus tem algo a dizer sobre isso, cuidado. Estou prestes a castigá-lo com destruição. E ninguém vai escapar. Vocês clamarão por socorro, mas não ouvirão. Então, todo o povo de Judá e de Jerusalém vai começar a orar, e os deuses a quem vocês têm sacrificado todos esses anos, mas não vai fazer diferença alguma. Vocês têm mais deuses que vilas e Judá, e tantos altares para sacrificar aquele inútil Deus de Baal,
que poderia colocar em cada esquina de Jerusalém. E quanto a vocês, Jeremias, não quero que ore por este povo, nem interceda por ele. Aliás, não vou ouvir uma só palavra de sua petição. O 15. Em que negócio está metido? Esses que eu amo para tramar maneira de se livrar do castigo e fazer... gente, está ruim de enxergar aqui. E fazer isso na casa da adoração. Vocês acham que fazer promessas e elaborar programas de religião irão livrá-los da condenação? Acha que poderá sair dessa ficando mais religiosos? Pegando esse aqui, o 15. Do 15. Se atenta a isso. Vão ficar mais religiosos? Um majestoso carvalho grande e glorioso? Foi assim que os descrevi certa vez, mas será necessário apenas um raio para fazê-lo em pedaços. Queridos, quando Deus ele nos criou de forma tão perfeita, Ele nos criou de forma tão extraordinária, sabe, que aquilo que nós fazemos não muda o plano de Deus para as nossas vidas. O que nós praticamos não muda os planos de Deus para as nossas vidas. Deus ele tem um plano individual para cada um de nós. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Sabe, só que o que nós temos feito diante disso? Como nós temos agido diante desse plano que Deus tem? Lá no livro de Salmos, Salmo 139, diz assim. Agora nós vamos começar, depois desse versículo, tá? Salmo 139 diz assim: o Eterno investiga minha vida, faz um aplanado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe sabes o que estou pensando. Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que vou fazer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olha atrás de mim, e lá está. Depois para cima, e lá mais está também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso. Embora eu não consiga compreender totalmente, existe um lugar para onde eu possa escapar da tua presença? Ou fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se eu vou para o subterrâneo, lá também se toma as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental. Tu me encontras em um minuto. Na verdade, já está lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo, ele me vê até a escuridão. A noite está imensa na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade para ti são as mesmas coisas. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. E ficar sem fôlego, corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação tu me conhece, por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido de nada até ser alguma coisa. Como livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro dia deles. Teus pensamentos são muitos, e como são belos, nunca os compreenderei. Não consigo sequer imaginá-los, e como se eu tentasse contar a areia da praia.
Ou que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E, por favor, Deus, afaste de vez a impiedade. E vocês, assassinos, foram todos os que te menosprezaram, ó Deus, escapando com divindade que não passa de imitações baratas. Queridos, aqui nesse salmo, eu acho muito tremendo, porque o salmista, muito antes, né, de viver a redenção, de viver aquilo que Jesus tinha feito na cruz, muito antes, querido, ele conseguiu ver a obra de Deus. Ele conseguiu ter um entendimento daquilo que era o propósito de Deus. Sabe, muito antes do tempo, ele viu lá na frente aquilo que Jesus tinha feito. Aquilo que Jesus tinha programado, os planos de Deus para a vida dele. Mesmo na entranha da minha mãe, tu me formaste, tu me teceste, sabe, tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. E aí nós vemos o plano de Deus sendo tecido, então, na vida do ser humano. Nós vemos o plano de Deus sendo executado mesmo antes do homem vir à existência. Havia um plano de Deus para a vida do homem. E aí nós vemos ele falando o seguinte: todos os meus dias, né, em outra versão diz isso, se eu não me engano é o 16. Todos os meus dias, 39 e 16, vem aí, Robertinho. Todos os meus dias foram escritos por ele. Queridos, quando você entende, quando você ouve esse versículo, que todos os seus dias foram escritos por Deus, que tudo o que você vive foi escrito por Ele, aí muitas vezes nós podemos imaginar, poxa, então eu sou um fantoche. Então eu sou um boneco que Deus está ali de cima, tem que ficar aqui, né? Que Deus está ali em cima e manipulando, porque antes mesmo de eu nascer, ele relatou, ele pegou uma caneta, pegou o seu rascunho, pegou o seu livro e escreveu os meus dias, né? Então, todos os meus dias foram escritos por ele. Então, se eu cair ali, é porque estava escrito que eu ia cair. Se aconteceu isso ali na frente, é porque estava escrito que eu ia cair, né? E aí nós temos uma mente religiosa que nós pensamos isso, né? Por muito tempo eu pensei isso. Que, poxa, então tudo que acontece é por permissão, né? De Deus, Deus permitiu, porque todos os meus dias foram escritos por Ele. Queridos, de fato, aqui nesse livro de Salmo nós vemos que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que Deus teceu, que Deus planejou os nossos dias, as nossas vidas, mesmo antes da fundação do mundo. Olha a importância que nós temos antes de tudo ser criado. Ele pegou ali e teceu a vida da Sara. E sabia tudo o que ia acontecer com a vida da Sara. Só que tem um detalhe diante daquilo que Deus escreveu, queridos. Quando Jesus morreu, Ele nos deu uma caneta. E essa caneta nos permite reescrever a nossa vida. Então nós temos duas opções. Ou nós permanecemos no plano original de Deus para as nossas vidas, naquilo que Deus criou, naquilo que Deus sonhou, naquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Ou nós pegamos essa caneta, que chama-se livre-arbítrio, e reescrevemos as nossas vidas, reescrevemos a nossa história. E aí quando nós decidimos a reescrever as nossas histórias, nós vamos reescrever da forma que nós queremos, da forma que nós achamos conveniente. Então, por isso que nós vemos uma igreja vazia, por isso que nós vemos cristãos que eles se tornaram o centro das suas próprias vidas, porque hoje eles pensam no eu, hoje eles veem a situação e se atemorizam porque eles perderam o controle da situação. E eles estão tão acostumados a ser o centro, a ter o controle, né? Eu tenho, eu posso, eu faço. E aí está diante de uma situação onde,
em parte o controle se perdeu e aí o caos se instaurou. Então, queridos, nós vemos que Deus, Ele teceu os nossos dias. Deus, Ele planejou as nossas vidas, sabe? Só que eu posso mudar tudo. Eu posso mudar toda a rota da minha vida. E eu acho muito interessante saber que Deus, Ele escreveu os nossos dias, Ele planejou as nossas vidas na eternidade, aonde não pode mais ser desfeito, não pode mais ser apagado, porque Deus, Ele é eterno, os propósitos dEle é eterno. Sabe, Deus, Ele não acorda hoje, aí fala assim, poxa, hoje o Tiago foi tão bonzinho, né? Ele ajudou aquela velhinha a passar o semáforo, ele deu uma moedinha no estacionamento para o homenzinho, um valorzinho bom, né, Tiago? No estacionamento, porque o homem só quer dar moedinho, irmão. Ele deu aquele valorzinho para o homem comprar o leite para a sua família. Ele até jejuou hoje. O Tiago. Então, o que eu vou fazer? Para ele amanhã tinha uma coisa ruim. Então eu vou apagar aqui isso e vou colocar algo bom, porque ele foi bom. Ou o Tiago hoje fez algo ruim. O Tiago pecou, o Tiago fez aquilo. Para ele hoje, amanhã tinha uma coisa boa. Mas eu vou colocar algo ruim. Não, queridos, esse não é Deus. Sabe, esse sou eu e você, que vivemos segundo a circunstância, que as nossas vidas ela é moldada segundo a circunstância. Se tudo está um caos, nós nos atemoramos, nós nos amedrontamos, a nossa fé se torna abalável, as nossas vidas se tornam abalável. Nós vivemos pelaquilo que nós vemos e ouvimos, mas Deus, Ele não é uma pessoa volátil, Ele não é uma pessoa que muda. Nós somos essa pessoa. Deus não. Os escritos de Deus para a sua vida, Ele é eterno. Se você pecar, aquilo que Ele escreveu para a sua vida não vai mudar. Se você for bonzinho, aquilo que Ele fez, que Ele determinou para a sua vida não vai mudar. Sabe, os planos de Deus para as nossas vidas, queridos, são bem melhor do que aquilo que nós imaginávamos que seria bom para as nossas vidas, do que aquilo que nós pensamos que é bom para as nossas vidas. Sabe, o plano de Deus para as nossas vidas é algo original. E aí nós temos duas escolhas. Nós podemos viver o plano de Deus para as nossas vidas, aquilo que é perfeito, aquilo que é bom e aquilo que é agradável. Ou nós podemos viver os nossos próprios planos. Nós vemos na vida de Abraão que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele. Queridos, Deus tinha um plano que tornaria Abraão pai de toda a humanidade. O plano de Deus para a vida de Abraão era se tornar um pai, era tornar ele uma nação que nunca iria ser riscada da face da terra, que seria reconhecida, uma nação grande, seria um povo grande, um povo numeroso. Esse seria o plano de Deus para a vida de Abraão. Só que ele decidiu que o plano que ele queria para a vida dele é simplesmente ter um herdeiro. Então ele decidiu a ter Ismael. Ismael não era o plano de Deus para a vida de Abraão. Ismael era o plano de Abraão. Os nossos planos são menores porque nós não conhecemos aquilo que tem lá na frente. Então Abraão ele decidiu ter um filho porque ele simplesmente queria ter um herdeiro. E Deus prometeu algo além, algo que ele nem conseguia imaginar, Deus prometeu para ele. Então por algum tempo Abraão ele saiu ali da rota e decidiu a ter um filho, até que o plano perfeito, Isaque, se tornou real na vida de Abraão. Queridos, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Sabe, esse plano perfeito que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes não vai envolver você ser uma pessoa eternamente feliz.
Muitas vezes não vai envolver você ter um casamento perfeito, você ter filhos perfeitos, você ter uma conta bancária perfeita, você ter uma saúde perfeita. Não, queridos. Muitas vezes vai ser totalmente ao contrário, mas isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai te tornar uma pessoa depressiva, isso não vai te tornar uma pessoa triste. Sabe o que eu tenho visto, ouvido nesses dias, conversado e visto pessoas totalmente arrasadas, pessoas totalmente tristes, pessoas amarguradas por causa da situação financeira, por causa disso, por causa daquilo que o mundo trouxe, né, que a situação trouxe. E aí nós vemos as pessoas totalmente desesperadas e murmurando e buscando e querendo e o que vai acontecer, queridos, quando nós conhecemos o plano de Deus nas nossas vidas. Quando nós sabemos o plano de Deus. Eu não estou te falando que você vai saber, dia 20 e tanto vai acontecer isso, dia 30 vai acontecer isso. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de conhecer o plano na questão de saber que eu posso descansar nele. Na questão de saber que aquilo que ele planejou para mim vai além daquilo que eu consigo pensar sobre a minha vida. Então eu posso descansar nele, porque eu sei que todos os meus dias, ele vai estar ali. Posso cair, sim, mas ele vai estar ali para me levantar. Posso rir, sim, mas isso também não vai me tornar uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante. Aquilo que eu tiver ou deixar de ter não vai me tirar do cristocêntrico, dele ser o centro da minha vida, dele se tornar o centro da minha vida. Sabe, eu estou falando de um plano onde eu conheço a vontade de Deus, sabe, para a minha vida, e eu começo a viver essa vontade. Eu começo a descansar nessa vontade, sabe, eu começo a ver, muitas vezes, as coisas se desmoronando ao meu redor. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará em glória. Eu sei que ele vive e ele vai se levantar em glória. Sabe, independente de como vai ser, de quando vai ser, de como eu vai estar, mas eu vou estar. Sabe, querido, muitas vezes nós achamos que por estar passando situações difíceis, Deus nos abandonou. Essa semana eu ouvi muito isso, né, de algumas pessoas. Poxa, Deus se esqueceu de mim. Poxa, Deus não me responde. Poxa, Deus isso. Sabe, isso me deixa muito triste, porque quando eu ouço isso eu entendo. Não entende nada do plano de Deus. Não conhece nada do propósito de Deus. Sabe, queridos, o propósito de Deus não é que você seja feliz, não. Sabe, o propósito de Deus, o plano de Deus, não é que você viva um conto de fada, não. O propósito de Deus é que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tudo destruído, você tenha paz. Você tenha um descanso. Você saiba quem Ele é. Você saiba de onde você veio. E você sabe para onde você vai. Esse é o propósito de Deus. É te dar paz. É você poder sentar e descansar mesmo que tudo se desmorone ao seu lado. Você como cristão, você pode sim ter dores, aflições, falta. Isso é o plano de Deus para a minha vida? Sim, pode fazer parte. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Esse é um plano geral. Então, se você é filho de Deus, pode contar, você vai ter aflições, você vai ter momentos difíceis, você vai ter momentos de dor. Então, mesmo com tudo isso, quer dizer que mesmo que eu caio, que eu me arrebente todinho, mas eu vou me levantar e não vai acontecer nada comigo. Não, queridos, pode acontecer. Sabe, pode acontecer algo terrível. Pode morrer, pode sim. Sabe, pode acontecer algo terrível. Mas isso, queridos, mesmo no momento mais difícil, isso não pode tirar a sua paz. Isso não pode te levar a duvidar quem é Deus. Porque você conhece Ele. Sabe, você sabe quem Ele é. Você conhece o propósito dEle. Sabe, essa situação que nós estamos vivendo é uma situação boa? Não. Sabe, Deus criou essa situação? Não. Não criou essa situação.
Mas Deus, Ele quer nos levar a ver e a entender que o plano dEle para as nossas vidas vai além do caos que o mundo está vivendo. Que o plano perfeito dEle para as nossas vidas vai além se, sabe, o barco está afundando. Vai além das águas estar cobrindo. As águas podem estar cobrindo, mas o plano dEle vai além. O plano dEle é perfeito para as nossas vidas. Sabe, então, há um plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos pegar rota, sabe? Rotas que vai nos levar aos nossos planos. Rota que vai nos levar a lugares que não foi aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Sabe? Eu achar que por financeiramente eu estar estável, estar bem, então eu sou o Senhor, né, das minhas decisões, da minha vida. Eu achar porque eu tenho um ministério próspero, né? O Senhor tem um plano ministerial para a minha vida e eu tenho uma igreja próspera, uma igreja grande, então eu estou dentro do plano de Deus. Talvez tu está redondamente enganado. Talvez por tu ter uma igreja grande, tu está totalmente fora do plano de Deus. Talvez o plano que Deus tinha para a tua vida era tu não pastorear nenhuma pessoa, mas tu ser um empresário e sustentar aquela igreja grande ou aquela igreja pequena. Sabe, quando nós conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas, queridos, nós não nos apegamos em ser, sabe? Nós nos apegamos em fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O que Ele tem para a minha vida hoje? Eu ser simplesmente uma mãe? Eu vou ser. Eu vou ser a melhor mãe que o mundo já teve. O meu filho, ele vai ser o melhor filho que o mundo já teve. Eu ser um empresário, pois você vai ser o melhor empresário, sabe, que o comércio vai ter. Você pastorear, você vai ter as melhores ovelhas. Talvez melhor não significa melhor no seu entendimento humano. Talvez signifique aquelas mais tribulosas, aquela mais custosa. Mas isso era o plano de Deus. Te levar, sabe, a ajudar essas pessoas. E aí você se torna aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, queridos, nessa noite, eu quero te chamar a atenção a você viver o plano de Deus para a sua vida. Sabe, nós retornaremos em breve aos nossos cultos no salão da igreja. Mas isso não pode mudar nada na sua vida. Isso não deveria mudar nada na sua vida. Porque quando eu entendo o plano de Deus, sabe, o meu relacionamento com Deus, ele não depende de lugar, ele não depende de circunstância, ele não depende se hoje eu estou bem financeiramente, se hoje a minha geladeira está vazia, se hoje o meu filho fez alguma coisa, se hoje meu marido bebeu. Não, ele não depende daquilo que vai acontecer ou daquilo que está acontecendo, porque ele não depende de circunstância. Ele não depende se eu tenho um herdeiro, se eu estou velho e estou prestes a morrer e não tem ninguém que vai herdar o meu nome. Não, ele não depende, porque eu sei que se ele falou que eu vou ter um herdeiro, então eu vou ter. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, eu vou ter, sabe? Então, os planos de Deus para as nossas vidas, querida, ele é perfeito. Deus, ele preparou isso para você desde a fundação do mundo, antes da fundação. Os planos de Deus para as nossas vidas já existiam. Então, nós temos que, primeiro, aprender, entender como é que eu vou saber o plano de Deus para a minha vida. Como é que eu vou entender o que Deus tem para a minha vida? Sabe, quando eu falei que hoje o mundo está cheio de conhecimento, os conhecimentos, o entendimento do homem, ele está nos levando a novas descobertas, né? A cura, a muitas coisas. No reino não é diferente. É o entendimento que nos leva a saber quem Ele é. Nós precisamos juntar algo chamado conhecimento, que está aqui, e algo chamado relacionamento. Porque quando eu entendo, quando eu leio, e eu entendo quem é Deus, o Espírito Santo, ele me revela quem Ele é. E aí, então, eu posso começar a entender os planos dEle para a minha vida.
Sabe, então nós precisamos entrar neste lugar. Nós precisamos estar aqui, conhecendo, sabe, prosseguindo, buscando em conhecer a Deus, para saber aquilo que Ele tem. Sabe, para não nos tornarmos pessoas tão vazias que simplesmente acham que veio para esse mundo nascer, crescer, ser bem-sucedido, ter um bom emprego, casar, ter filho e morrer. Se a sua vida se resume isso, você é um pobre miserável. A sua vida ela tem que estar além disso. A sua vida ela tem que estar na frente disso. Você tem que ter uma história. Deus ele deixou uma história para você. Você tem que ter uma história. Quando tudo isso acabar, você tem que ter uma história. Ah, eu fui o melhor pai. Ah, eu fui o melhor funcionário. Eu fui o melhor patrão. Eu fui o melhor isso. Sabe, você tem que ter uma história. A sua vida não pode simplesmente se resumir naquilo que a humanidade diz. Sabe, você cresce, você se torna uma pessoa, sabe, um adolescente, jovem, estuda, faz faculdade, faz um concurso público, abre uma empresa, arruma uma mulher ou um homem, casa, tem filho, e aí pronto. Vou descansar, né? Aposenta e pronto. Não tenho mais nada a fazer, não, queridos. Não pode se resumir nisso, sabe? Precisamos entender, precisamos voltar para a rota, precisamos estar novamente alinhados à rota de Deus. Conhecer o plano de Deus para a minha vida é estar na rota, é estar no caminho, é estar sendo guiado pelaquilo que Ele diz. Sabe, talvez hoje, eu creio que poucos, sabe, uma porcentagem muito grande da igreja está dentro dessa rota. A maioria está vivendo simplesmente por viver. Levanta, come, dorme, levanta, come, dorme, trabalha, levanta, come, dorme, estuda e vai vivendo a vida. Sabe aquela musiquinha? Deixa a vida me levar, sabe? É essa aí, vida leva eu, sabe? É essa vida, queridos, que nós como igreja nós estamos vivendo. É essa vida que nós temos vivido como igreja. E nós precisamos estar além disso, querido. Nós precisamos estar voltando às nossas origens. Porque quando eu retorno à minha origem, eu conheço e eu vivo o plano dele. Amém, queridos? Então, o que eu queria deixar nessa noite, sabe, era exatamente isso. Há um plano perfeito para as nossas vidas. Há um plano de Deus perfeito. E esse plano, quando eu decido a conhecer e a querer viver esse plano, eu não sou mais guiado pela circunstância, porque eu sei que além daquilo ali existe algo. Sabe, só para resumir, alguns anos atrás, não lembro exatamente quanto tempo, nós decidimos no final de ano, né, dezembro, quase perto do Natal, bem movimentado, nós decidimos juntar, né, alguns membros da família e fomos visitar outro membro da família, né? Meu irmão que mora em São Paulo, a gente decidiu passar o Natal lá. E eu lembro que foi a primeira vez que foi todo mundo para lá, né? E aí foi 2 carros. Os 2 motoristas não conheciam o caminho. E na época que a gente foi, o que tinha era aquele GPS, né? Aquele GPS, vocês lembram? Aquele negocinho antigo que levava para uns buracos, que colocou um monte de gente enrascada. Era aquele lá, era o que tinha para guiar. E aí nós chegamos até o lugar, São Paulo. Quando chega em determinado lugar, para chegar até onde o meu irmão morava, foi uma luta. Pensa numa luta. O GPS jogava em um lugar. Quando a gente olhava, a gente estava num lugar terrível, um matagal, uma coisa muito estranha. E aí todo mundo com medo, a gente saía daquele lugar, ia para um lugar mais claro e falava, não é aí, esse lugar não é aí. E aí recalcular novo, cálculo de rota, e voltava para o mesmo lugar. Isso foi uma, foi 2, foi não sei quantas vezes, foi muitas vezes, e ninguém sabia onde era, ninguém sabia como chegava, não tinha essa modernidade de hoje, não tinha um celular para falar, manda a localização, não tinha. E aí o celular não era tão moderno quanto hoje. E aí ficamos nessa e decidiu sair, porque o lugar era muito estranho mesmo, parecia uma favela, era uma favela, na verdade. Decidimos sair e ir para um lugar claro. Fomos para debaixo de uma ponte, né? E aí, quando paramos, o sinal
fechou. E aí veio aquele monte, a gente via aquele monte de menino correndo ali nos carros, e aí também entramos em pavor e saímos dali. E agora? Estamos aqui, não conseguimos chegar, e aí meu sobrinho, que tinha ido lá, ele lembrou mais ou menos o lugar. Eu acho que eu consigo acertar, depois de um tempinho, um bom tempo. E aí ele foi guiando. Querido, nós estávamos muito próximos, chegamos à casa do meu irmão. E depois nós descobrimos que estávamos muito próximo do lugar onde ele morava. Era tipo atrás, né? Tinha uma coisa, um bairro, e nós estávamos atrás, tipo muito próximo. Só que nós nos perdemos nesse lugar. Nós saímos da rota, o GPS não era bom, não funcionava. Nós saímos, então, da rota por algum, momento, e aí ele jogou para aquela situação e precisou alguém conhecer para a gente conseguir chegar ao lugar. Então, queridos, hoje nós temos algo moderno. Hoje você coloca um localizador, ele te deixa lá. Hoje você coloca o programa, eu esqueci o nome. E aí, quando você está na estrada, ele te fala se você te dá a melhor opção, fala se o trânsito está fluindo, se o trânsito não está, e ele te dá tudo e você consegue chegar com segurança de boa. O que eu quero dizer com isso? Que isso tudo hoje se tornou possível por causa do conhecimento. O homem evoluiu, o homem passou a ter o conhecimento, e aí hoje é muito fácil você chegar a um lugar que você não conhece. Mas daquela época para trás, era muito difícil você chegar, você perdia ali tempo, algumas pessoas chegaram a entrar em lugares errados e perder a vida. Mas uma pessoa, conhecendo o lugar, ela nos levou ao local certo. Quando nós conhecemos os planos de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo que nós saímos por algum momento dessa rota, nós conseguimos voltar a ela. Sabe, porque nós vamos olhar e falar, não, esse caos aí ele não me pertence, essa situação não é minha, porque eu sei o que está adiante. Eu sei o que está na frente, eu conheço o que está na frente, eu sei aquilo que Deus tem, eu sei que os planos de Deus para a minha vida, os caminhos de Deus para a minha vida, não é esse, não é essa a situação, não é isso. Então nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e isso nós só vamos conseguir através do conhecimento e através da intimidade. Amém? Graça e paz. Você está vendo aí, né, o QR Code. Você pode ofertar, você pode dizimar nessa conta. Sabe, esse mês que passou foi um mês um pouco complicado, né, a questão financeira. Mas nós cremos realmente naquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, você está livre, você pode, se você precisar que alguém vá buscar, você avise, você pode depositar na conta, sinta-se livre, amém?